Seguimos então para o nosso próximo painel, tecnologia e inovação. Vou pedir para que todos já se acomodem, pois vou anunciar então aqui os integrantes, os nossos próximos painelistas. Tecnologia e inovação. Qual que é a importância das tecnologias disruptivas para o atual cenário brasileiro? Empregos, desenvolvimento de produtos brasileiros, inclusive de outras novas tecnologias, vão entrar aí nessa seara. Nós vimos recentemente o poder do ChatGPT e também de outras inteligências artificiais. Então, vamos conversar mais sobre isso. Para o nosso próximo painel, vamos receber Luiz Tonizzi, presidente da Qualcomm América Latina. Seja bem-vindo. Bem-vindo, por favor, pedir para que sente na primeira poltrona, por gentileza. Muito obrigada. Vamos receber Rachel Maia, CEO da RM Consulting e conselheira de muitas grandes empresas. Seja bem-vinda. Vou convidar também aqui para subir ao nosso palco Ricardo Cavallini, que é referência quando se trata de tecnologia e inovação. Sejam bem-vindos. Vamos receber aqui também para o nosso painel o deputado federal Hugo Motta. Seja bem-vindo ao palco Gabriel Chalita, advogado e ex-secretário de Educação de São Paulo. Mediador do nosso debate, mais uma vez, o jornalista Márcio Gomes. Seja bem-vindo. Não se esqueçam, estão mais uma vez convidados a enviar as suas perguntas, a interagir com os nossos painelistas e, para isso, basta apontar a câmera do celular para o QR Code na sua tela. Márcio, bom debate para vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos mais uma vez aqui pela presença nesse painel e obrigado também a vocês que estão aqui com a gente no palco. Falando de tecnologia, eu acho que fica muito fácil falar, mas mostrar é mais difícil e daqui a pouco a gente vai ter uma demonstração que foi toda especialmente preparada e para nos surpreender aqui. Mas eu começo com a Rachel, eu acho essa discussão, ladies first, e Rachel que sempre defendeu diversidade, equidade, naturalmente a gente puxa qualquer assunto com ela nesse sentido. Mas neste momento em que ela é presidente do Conselho do Pacto Global da ONU, a gente acha que pode puxar esse tema, Rachel, em cima dessa sua função, para deixar claro como todo esse pensamento de tecnologia, inovação, inteligências artificiais generativas, como isso nos lembra da questão global que isso envolve, mas principalmente aqui no nosso país, os desafios que nós sabemos que temos. Então, eu abro esse nosso painel com a sua palavra. Bom dia, Rachel. Espetacular. Bom dia. Bom demais estar aqui com vocês. Vou fazer uma apresentação inclusiva rapidamente. Eu sou Rachel, tenho 1,83 m, sou negra, estou vestindo um macacão preto com pontos dourados e uma sapatilha preta. Essa é a tecnologia que também deve ser inclusiva. Essa é a tecnologia aonde os objetivos de desenvolvimento sustentáveis devem levar para mim, para você, para nós todos o pertencimento. Essa é a tecnologia aonde o social, ele pede espaço. Essa é a tecnologia aonde, hoje, estando sim presidindo o Pacto Global da ONU, eu quero levar voz e vez de uma forma equânime, mas de uma forma corporativa, de uma forma aonde a tecnologia inclua aquela primeira infância que muitas vezes não soube o que era a tecnologia propriamente dita. E isso é muito importante, né, porque eu ouvi em algumas plenárias onde foi dito que a pandemia ela aproximou em questões de tecnologia
mas não em muitas pontas da periferia. E isso é muito importante. Então, quando nós tratamos de objetivos de desenvolvimento sustentáveis, quando nós falamos de aproximação, nós temos que falar de todas as pontas. Nós temos que falar da onde eu estou falando, do meu ecossistema, ou eu estou olhando de forma ampla e objetiva. Essa audiência, para mim, aonde a Camila, eu parabenizo ela de forma do início, meio e fim, é a Camila. É uma mulher, é uma jovem, aonde ela correu o Brasil para estar aqui com vocês, para colocar essa audiência, para a gente discutir o corporativismo, né? Muitos do governo. Cara, que espetacular eu estar com senador, governadores, ministros, deputados, senadores e afins, sentado com investidores, presidentes, CEOs, para nós falarmos de objetivos de desenvolvimento sustentáveis, tecnologia, falarmos sobre como que nós vamos colocar tudo isso dentro de um escopo, mas para que eu possa levar para o povo, mas para que eu possa fazer com que esse discurso aqui chegue na sociedade que é empregada por vocês. Como você bem falou, essa tecnologia não alcança todo mundo, mas acho que encanta todo mundo. O Luiz vai trazer aqui um exemplo de como a tecnologia, e ele vai apresentar isso nesses 2 grandes telões que estão aqui na ponta do palco. Não vai ser nesse principal aqui, não. De mostrar esse mundo de oportunidades que se abre pela inteligência artificial e agora no telefone celular e sem contato com a internet, sem conexão com a internet. É isso, Luiz? Sim. Primeiramente, agradecer eu acho que já chamo eles de amigos, a João Camargo, Camila e o Bacelar, por esse evento e por todas as pessoas que aqui estão. A gente tem uma visão da inteligência artificial, como ela vai mudar as nossas vidas. Eu acho que tem muito hype sobre a inteligência artificial e todo mundo fala sobre inteligência artificial hoje, mas eu queria fazer alguma coisa mais concreta com relação à inteligência artificial. Possivelmente, as próximas gerações de dispositivos, seja ele o seu computador, seja ele o seu carro, seja ele o seu celular, que basicamente todas as pessoas aqui no Brasil têm um telefone celular, como isso vai mudar o nosso dia a dia, o que isso vai representar aí nos vários setores da economia, como isso pode mudar a forma que a gente compra no retail, como pode mudar a nossa experiência com diversos outros setores e empresas, óleo e gás, o próprio agronegócio, enfim. E aí eu vou falar um pouco da AI generativa. Antes de eu mostrar, só para entender o que eu vou mostrar, a gente desenvolveu um protótipo que deve estar comercial a partir do ano que vem, celulares de Samsung, Motorola e algumas marcas chinesas, aonde a gente vai conseguir gerar imagens e conteúdo que não existem na internet no modo offline. Só para ter ideia, o algoritmo inteiro da Alexa, grandes pessoas têm Alexa em casa, você fala com a Alexa, ela consulta a rede e te devolve uma resposta. O algoritmo inteiro da Alexa ela tem mais ou menos 20 bilhões de parâmetros. Só, não quero ser muito engenheiro, mas é só para dar uma ideia de magnitude. O que eu vou demonstrar aqui é um celular com alguns bilhões de parâmetros. Como os parâmetros estão nele, estão no processador, eu não preciso ir na rede fazer as consultas. Significa que todos os dispositivos de IoT, só para vocês pensarem como isso escala, né? Os computadores, de novo os carros e tudo isso, vai ter essa mesma capacidade no futuro. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, às vezes ao vivo tem alguns problemas, né? Bem-vindo ao mundo. Vamos ver se aparece. Esse aqui... Já está na tela. Esse aqui é um celular normal, né? Como vocês podem ver, um celular. Ele está no modo avião, acho que vocês conseguem olhar lá na tela que ele está no modo avião. Uhum. E eu vou colocar alguns parâmetros nele, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, vou pegar... Isso aqui a gente pré-definiu para não ter que ficar esquecendo, mas eu posso colocar quantos parâmetros a gente quiser. Vou colocar
Foto 8K, ultra realista, Harbor, Port, Boats. Está em inglês ainda, porque, obviamente, a gente fez o desenvolvimento na plataforma nos Estados Unidos, ainda não fizemos tradução para o Brasil, só para demonstração. Aí eu vou clicar aqui e vou pedir para ele gerar uma imagem. Tá? De novo, está offline, não está consultando a rede. Espero que funcione. Todos nós. Principalmente eu. Olha lá, step 17 de 20. Ele criou uma imagem 8K, realista, num porto, né, um harbor, com todas as características que eu dei para ele, fora da internet, usando inteligência artificial, com os parâmetros que estão direto no meu telefone. Tá? Ou seja, se a gente discute tanto rede 5G, a importância da rede 5G, claro que tem seu valor, é óbvio que tem seu valor, não estou diminuindo isso. Mas a sua ideia, como você bem colocou, é ter essa capacidade de processamento numa geladeira, num fogão. Claro, eu posso atualizar isso com o tempo, mas não necessariamente eles vão estar ligados, mas vão estar me ajudando com informação que eu vou te explicar em um eles. minuto por quê. A gente acredita que o mundo ele vai ser híbrido, que a gente chama de AI híbrido. E por quê? Se todos os senhores que estão aqui hoje fossem no ChatGPT ou fossem no Bard da Google fazer suas buscas, ao invés de fazer na plataforma tradicional, não existiria energia elétrica suficiente no mundo. E o custo da transação seria 7 vezes maior que o custo da transação que você faz hoje numa busca para você comprar sua geladeira ou fazer qualquer pergunta no Google, por exemplo. Então, a gente acredita que o AI vai ser híbrido. Você vai ter que fazer parte do processamento ou parte do filtro da sua pesquisa no device para tomar uma decisão ali e as informações que eu não tenho ali, eu vou buscar fora na rede. Pois não. Márcio, posso fazer uma provocação ainda conectando com a audiência? Que essa tecnologia, essa inteligência artificial que se conecte à educação, que se conecte à atividade em si dos nossos jovens, da empregabilidade, e não seja apenas aquela ferramenta onde eu vou falar da minha filha, que só usa o celular para o TikTok, para uma navegação que eu não estou falando mal do TikTok, mas que use para instruir-se, para desenvolver-se, para um bem maior da educação. É por isso que a gente tem aqui, exatamente no palco, Rachel, o secretário Chalita. A Rachel nos provoca e nos obriga aqui a mudar um pouco o ritmo do debate, mas perfeito. Eu acho que essa é a grande questão. Hoje em dia, algumas escolas proíbem o aluno de estar com o celular ali do lado. É claro, o celular tem todas essas facilidades que distraem as crianças, mas até que ponto a gente está conseguindo explicar essa tecnologia, que elas aprendam como funciona essa tecnologia e não apenas usar o encantamento simples, fácil de só passar o dedinho ali, e também sem fazer julgamentos aqui nessa passar o dedinho. Legal. Agradecer só o João Camargo, o Bacelar, a Camila, prazer imenso estar com vocês, esses debatedores aqui, Márcio. Eu comecei a dar aula aos 15 anos de idade, numa escola pública, em que, na época, a grande discussão era: pode usar calculadora ou não pode usar calculadora? Se usar calculadora, ninguém mais vai entender matemática. Depois eu dirigi uma escola, né, um grupo, Poridomos, eu tinha 22, 23 anos, e a grande discussão era: o aluno pode imprimir as folhas, né, ele escrever no computador e entregar um trabalho, ou ele tem que fazer manualmente? O mundo foi mudando e essas grandes questões elas vão prosseguindo. Eu acho que quando a gente consegue perceber a tecnologia como um instrumento fundamental para que o ser humano possa viver melhor, ela precisa ser organizada, né? Evidentemente, a tecnologia melhorou a navegação, ela melhorou a segurança dos transportes, ela melhorou a saúde, a gente estava ouvindo a fala aqui, ela melhorou a eficiência do Estado, ela melhorou... Mas quando a gente parte para um processo educacional em que se discute a relação entre pessoas, a tecnologia ela não substitui afetos, ela não substitui cumplicidade, ela não substitui humanidades. Essa é uma interrogação fundamental em processos educativos. Eu preciso, tanto nas escolas quanto nas universidades corporativas, nas ambiências entre as pessoas,
estabelecer aquilo que é essencial para a dimensão humana, que são os elementos de convivência, que a tecnologia pode ajudar. Eu dei uma palestra esses dias falando sobre a emoção nas tecnologias. A gente estava falando ali da Bibi Ferreira com o Guilherme, da Gota d'Água, e eu disse assim, veja, as pessoas que não conheceram Bibi Ferreira podem ver um trecho no YouTube da Bibi Ferreira, da emoção da Gota d'Água, daquela mulher, linkar com uma tragédia grega, você trazer as pessoas a um processo de emoção a partir de algo proporcionado por uma dimensão tecnológica. Eu participei, Márcio, de um grande debate na França há alguns anos sobre suicídio, automutilação e suicídio de adolescentes, que é um tema muito preocupante na educação. E aí, alguns casos foram apresentados, e havia um caso específico de uma menina, o nosso trabalho era de alguns países, algumas pessoas analisando, uma menina que com 16 anos de idade desistiu da vida, né? E eles gravavam os vídeos, a despedida. Por quê? Fizeram um vídeo sobre essa menina, como se ela estivesse fazendo sexo oral, e aí divulgaram isso, e ela faz um vídeo se despedindo do pai, dizendo que o pai fosse ver que era mentira, e dizendo que ela não seria mais um estorvo para esse pai. E a menina se matou, né? Todos os casos eram de pessoas que desistiram da vida. E aí eu me lembro que, numa das discussões, uma pessoa disse assim, olha o que a tecnologia provoca, né? O cyberbullying, o que é. Eu falei, será que é tecnologia? Ou será que é a relação que o pai tinha com a filha? Será que é tecnologia? Ou será que é a ausência de compreensão da dor que um ser humano é capaz de causar num outro ser humano? Há muitas questões de humanidade que a gente degringola e culpa a tecnologia. Mas talvez a compreensão dos grandes temas da humanidade, eles valem para a Grécia, para o Egito, para quando tinha outras tecnologias diferentes das nossas, e para os nossos dias também. E a educação é um processo que se dá em escolas, e se dá nas empresas, nas organizações, é como é que um ser humano compreende e enxerga um outro ser humano. Talvez ainda mantendo... É excelente, é para fazer pensar mesmo. Talvez mantendo ainda o tema educação nisso, eu acho que eu jogo para o Ricardo, porque ele acabou de lançar um livro cujo título é Para os seus próximos 1000 anos, um manual para as profissões que ainda não existem. Só pelo título a gente entende. Esse livro fala com esses jovens, mas fala também com nós, adultos, que temos que aprender a nos adaptar, a entender como isso funciona. Conta um pouco dessa sua experiência e, claro, como é que você está vendo esse debate até agora aqui, que a sua palavra é importante nisso pela sua experiência. Legal, obrigado. Obrigado também, João e Camila. Sensacional vocês estarem trazendo cada vez mais tema de inovação e tecnologia, porque hoje acaba sendo a base de todas essas transformações. Eu acho que até antes de falar do livro, acho que tem uma palavra que é muito importante a gente falar, porque tem impacto em todas as camadas do que a gente está falando aqui, seja social, seja empresarial e tudo mais, que é a aceleração. Lá na Singular a gente fala muito da curva exponencial, que é um nome horroroso, mas é importante entender que esse sentimento de que as coisas estão cada vez mais rápidas, isso na verdade sempre estiveram. Para vocês terem uma ideia, o Homo sapiens demorou cerca de 240 mil anos para inventar o arco e flecha. Do arco e flecha para a primeira arma de fogo foram 60 mil anos. Da arma de fogo para o primeiro tanque de guerra, 3.000 anos. Tanque de guerra para bomba nuclear, 30. As coisas sempre estiveram mais rápidas. O que muda? Muda que a gente sente isso em vida, né? A gente fala de IA, por exemplo, está dobrando o poder de fogo a cada 3 meses. Então, isso vale quando a gente fala de educação, isso vale quando a gente fala do empresário. Não é mais problema para o próximo CEO. Essa bomba vai cair no nosso colo ainda este ano, no ano que vem e assim por diante, né? Então, é muito importante entender isso, porque isso tem um impacto. Estou falando de grandes consultorias, de grandes universidades, Davos, enfim, todo mundo está mostrando isso. Isso vai ter um impacto gigantesco em geração e perda de emprego, geração e perda de PIB. Então, isso é um problema para que, não importa se você é um diretor de escola, se é um dono de fábrica, não importa se você tem uma mineradora, vai ter impacto para todo mundo, em todas as classes sociais, né? E por isso é fundamental a gente ter um plano de gestão de Estado, de nação, né, para poder resolver isso. E acho que tem muitas questões, a gente está falando aqui de como é que a gente trabalha a tecnologia, como é que trabalha a questão social, como é que a gente trabalha a educação e até mesmo como é que a gente prepara essa nova geração. Porque essa é uma dificuldade que não dá mais para usar as ferramentas antigas, né? Eu escrevi o livro para minha filha justamente por isso, né? Como é que eu preparo ela para esse futuro, se daqui 10 anos eu não sei nem como é que vai estar essa história, imagina daqui 40, quando ela vai estar no ápice da carreira dela, né? Então, você comentou se vale para a gente.
Para quem não vai se aposentar nos próximos 5 anos, vale também. Mas é um livro que eu fiz que acho que vai ajudar outros pais, mães e adolescentes não só a refletir sobre esse futuro, mas até poder discutir entre eles, dividir desejos, medos, né? Acho que isso também tem muito a ver com esse lado. Então, é um livro que ele fala sobre tecnologia para leigo, mas ele não é sobre tecnologia. Ele fala de educação, mas não é sobre educação. Ele fala sobre negócios, mas não é sobre negócio. E ele fala sobre carreira, mas não é sobre carreira. É tudo junto, misturado, né? E acho que muito do que a gente está falando aqui tem esse sentimento. Olha, não é uma frente, são todas juntas, misturadas. Daí a tamanha dificuldade. Nessa primeira rodada, só fechar então com o deputado Hugo Mota, para entender como Brasília, deputado, encara esse desafio. Quando a gente fala de ciência e tecnologia, Ministério de Ciência e Tecnologia, é sempre no troca-troca de governo, mas ninguém quer ciência e tecnologia porque tem pouco investimento, tem pouco dinheiro ali, então... E talvez, puxando até um pouco a culpa para a gente aqui, a gente tem que mostrar mais ciência, tecnologia, cobrar mais. Como é que Brasília está debruçada nessas questões? No primeiro painel sobre cybersecurity, debateu-se aqui sobre regulação ou não, regulamentação ou não. A gente sabe que o Congresso brasileiro já começa a pensar sobre isso. Como é que o senhor vê essa questão e como é que isso está acontecendo em Brasília? Bom dia, deputado. Bom dia, Márcio. Gostaria primeiro de agradecer ao João Camargo, à Camila, ao Bacelar, o convite. Prazer de estar aqui, painéis extremamente importantes para discutirmos o futuro do Brasil. Dizer que, na nossa avaliação, essa revolução tecnológica ela está deflagrada. Nós, a humanidade, temos que nos adaptar a esse avanço rápido, como aqui falou o Ricardo, dessa interferência da tecnologia na vida de todos nós, desde a criança, passando pela educação, como aqui falou o Chalita, o meio empresarial, enfim. E na política nós temos que, obrigatoriamente, discutirmos esses temas. Não há como o Congresso Nacional se ausentar dessas discussões. E eu vejo, e já pegando a sua primeira pergunta sobre a questão da ciência e tecnologia, que o Brasil precisa investir cada vez mais em pesquisa. O governo precisa ter isso como uma prioridade e, com certeza, o que o país terá em volta dessa decisão política será um Brasil acompanhando os grandes países que investem muito mais do que o Brasil em tecnologia, exemplo da China, dos Estados Unidos, da Europa. Então, o Brasil tem que ter isso no seu horizonte, sob pena de ficarmos arcaicos, obsoletos, atrasados, e passa essa discussão, claro, de uma tomada de decisão política, e claro que o Congresso Nacional também precisa acompanhar de forma que atualizemos as nossas leis, busquemos, em diálogo com os setores, fazer com que o Brasil possa estar inserido dentro desses players. Eu citei até há pouco um exemplo, nós, no primeiro semestre, enfrentamos o debate, está aqui o deputado Isnaldo, o senador Efraim, da regulação das plataformas digitais. Foi um tema bastante polêmico, que acabou que a Câmara dos Deputados não conseguiu apreciar o tema diante da divergência, principalmente fruto ainda do resultado eleitoral da eleição do ano passado. Então, há discussão, isso também está inserido nessa parte dessa revolução tecnológica. Sim. As plataformas digitais hoje, elas já estão sendo, vamos dizer, entre aspas, reguladas em alguns países do mundo, mas eu tenho também muito receio de que a regulação ela venha trazer algum prejuízo. Falava isso com o Tonizio há pouco, quando estávamos vindo para cá, e dizia que o Congresso tem que ter a capacidade de entender até onde essa lei ela deve interferir nesse funcionamento, também sob pena de afugentarmos as empresas ou de nos tornarmos um país não atrativo para a questão tecnológica. Então, nós temos essa preocupação, esse tema, sem dúvida alguma, ele deve voltar à pauta agora no segundo semestre e podermos, com isso, ter a capacidade de, ouvindo os setores, ouvindo quem realmente entende do assunto, termos aqui a condição de termos leis modernas e que o Brasil possa ganhar com essa interferência e não termos uma interferência nociva ao país. O PL das fake news é importante. Quem não lembra da foto do Papa de casacão branco e enganou todo mundo a foto. Agora, o que o Ricardo falou é interessante, né? Um plano de Estado nesse assunto, não apenas para investimentos, imagino, mas para a formação de mão de obra. A Rachel está à frente do Instituto Capacita-me. Esse é o nome, não é, Rachel? Quer dizer, a gente percebe, existe uma enorme quantidade de gente querendo aprender alguma coisa.
e a gente sabe o quanto faz falta ter gente capaz, competente de tocar isso aqui, ou a gente, como país, vai ficar para trás. Eu acho que isso seria importante nesse quesito de capacitação e encaixa muito com o que você faz, Rachel. Encaixa muito com o que todos fazem. No final das contas, sim, claro. Se você não capacita o próximo, se você não olha de forma ao 360, quando você está fazendo o bem ao próximo, você está com problema, né? Mas tem um detalhe importante aqui, quando você presta atenção na Resolução 59, a qual nós temos 2 anos, em 2020 e 2025, nós temos que estar com mais pluralidade nos nossos quadros de liderança. Se não for a tecnologia para nos ajudar a reduzir este gap, o que eu provoquei os meus companheiros aqui, quando nós estávamos nos preparando, como ajudar essa audiência a trazer a tecnologia, esse tema aqui de tecnologia, para apoiar vocês a serem embaixadores, a levar esse tema como algo de transformação ao sair aqui desse Fórum da Esfera. Então, a partir da Resolução 59, aonde traz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que traz a obrigatoriedade de você ter mais pluralidade na liderança, aonde a capacitação, sim, você tem que ir às periferias para que você possa capacitar, para que você possa tirar a desigualdade e trazer mais Rachels, mais Lide, mais outros que não sejam como vocês. Porque se nós olharmos essa audiência, ela ainda não é tão plural quanto nós desejamos. E aqui não é uma crítica, aqui é uma constatação que nós queremos transformar o que está tudo bem. Nós temos que trazer mais capacitação, e através de tecnologia. Mas aí é uma tecnologia acessível, é uma tecnologia que não seja agressiva e que não seja difícil de compreender para aqueles que estão lá na periferia, que até ontem tinham um acesso básico, aquele acesso básico ao telefone, onde ele não explorava aquele conhecimento que te colocava no próximo step. Eu ainda tenho uma diferença enorme. Para que eu pudesse sentar na cadeira de presidente da Lacoste, da Tiffany, da Pandora e assim por diante, eu tive que fazer 4 MBAs. Eu tive que fazer aperfeiçoamento em Harvard e Georgetown. Mas isso foi através de um conhecimento e uma tecnologia que, dada a periferia, e não tem esse papo de esforço, gente, vamos combinar? A periferia tem muita gente esforçada, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com geração de oportunidade. E quando a gente gera oportunidade e traz a tecnologia, vamos lá? Eu acho que dessa forma a gente faz um mundo melhor e diferente. Maravilhoso, Rachel. Obrigado mesmo. Márcio, queria só adicionar um ponto aqui. É óbvio que a questão social é muito mais relevante, mas queria adicionar uma coisa só. Enquanto nós estivermos brigando para contratar os engenheiros do ITA, nós vamos estar um esfaqueando o outro aqui, fazer um banho de sangue, e não vai dar certo. Já está faltando gente qualificada e vai faltar cada vez mais. Então, enquanto a gente não fizer o que a Rachel está falando aqui, a gente não vai ter sucesso. Só para vocês terem uma ideia, tá? A gente vai precisar de não só isso, mas ter muita criatividade para fazer isso, porque a gente está competindo com outros países. Se vocês acham que já está difícil competir com a China, só para vocês terem um número, tem uma cidade portuária da China, chama Tianjin. Esses caras, em 2018, resolveram, falaram assim, acho que a gente quer virar líder em IA no mundo, nós vamos colocar aqui num fundo 16 bilhões de dólares para poder fazer investimento na nossa cidade em IA. É só uma tecnologia em poucos anos. É como se eu falasse que Santos vai investir algumas vezes mais do que o Brasil está investindo inteiro na tecnologia. Então, se a gente não realmente
ver como é que a gente revoluciona a educação, como é que a gente trata essa questão social, enfim, como é que a gente fomenta empreendedorismo, como é que a gente fomenta inovação. Isso passa por tudo isso, passa por legislação, passa por educação. A gente vai ficar ainda mais para trás. Se a gente tem um sistema que está para trás, a gente vai virar formiga. Vai ser muito pior do que hoje. Luiz, você sente isso na pele, na sua empresa, essa dificuldade de conseguir esses funcionários capacitados para tocar esse tipo de projeto, por exemplo? Eu quero dar um passo para trás. Eu acho que a gente tem que entender também um pouco... O Brasil ele vive muito, às vezes, de tecnologia de copy and paste. Ou a gente espera a tecnologia ficar mais barata em algum lugar do mundo, aí a gente traz, dado os econômicos brasileiros, e a gente acaba dizendo, não, essa tecnologia ainda não serve para o Brasil porque é uma tecnologia mais cara. Se tem alguma coisa em comum entre todos os maiores países do mundo é que eles têm liderança tecnológica. Você tem briga hoje de China com os Estados Unidos, não é porque um fala mandarim e o outro fala inglês, é por causa da tecnologia. Não existe nenhuma economia do mundo que vai continuar crescendo e liderando, só não faz uso de tecnologia. A gente fala muito da indústria verde e tudo isso, a indústria de tecnologia ou até 2035, você pega os dados do IDC, a gente está falando de gerar $1 trilhão a mais com relação a isso. Eu acho que, às vezes, a gente fala muito de transformação digital e, às vezes, transformação digital parece, né, você sai do papel, aí você faz um PDF, eu transformei digitalmente a minha empresa. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que o Brasil ainda tem muito para caminhar com relação à formação de mão de obra. A gente tem 14 mil engenheiros na Índia e temos 50 engenheiros no Brasil. E aí você fala, mas porque os engenheiros da Índia são melhores? Não necessariamente, mas aí entra também um tema de custo Brasil e de formação. Se você pega a quantidade de engenheiros que são formados na Índia, nos Estados Unidos, versus que são formados no Brasil, é infinitamente menor. Só que a gente fica em discussões ainda de estrada, rodovia, fica a discussão até de energia. E eu acho que a discussão de inovação e tecnologia no Brasil ainda ela é uma discussão um pouco isolada. Se você olha mesmo dentro do governo, os ministérios, talvez não seja a melhor pessoa para dizer o peso de cada um, mas eu não vejo a mesma relevância na parte de comunicação em ciência e tecnologia, que nem tem, por exemplo, discussões que a gente está aí sobre a Eletrobras ou discussão sobre Petrobras. A nova economia não é a economia do petróleo, a nova economia é a economia digital. Então, se a gente quer realmente transformar o país, a gente deveria pensar em algumas políticas e até incentivos para isso. A gente falou no painel no passado aqui sobre reforma tributária. Não, quais são as concessões? Em nenhum momento ninguém fala de tecnologia. Não, vou dar uma concessão, então, para criar tecnologia nacional, para você ter alguma diferencial no país com relação a isso. É uma pauta ainda que é muito... Não, ela vai acontecer, deixa que ela vem sozinha. A gente não precisa fazer, vamos regular. E a gente fica preocupado mais em regular do que criar tecnologia. Tudo fatalmente vai passar pela educação. E aí tem uma pergunta aqui, Chalita, e seria para você naturalmente essa pergunta. Acredita que essa cada vez maior dependência do mundo online vai afetar no desenvolvimento das crianças e nas habilidades de se relacionar dessa nova geração? Acho que tem 3 questões fundamentais que a gente precisa fazer sob o ponto de vista da educação, né? Educar vem do verbo educare, né? Tirar o que o outro tem de melhor. A primeira pergunta é, quem nós vamos educar? Quem? Aí entra no que a Rachel estava falando, né? Eu acredito que todas as pessoas possam ser educadas, todo mundo tem direito à educação, que aquilo que está escrito na Constituição Federal pode ser executado. A gente viu até pouco tempo uma visão de que a escola pública era maravilhosa e tinha um percentual mínimo da população na escola pública. Hoje, a neurociência prova de que não há pessoas inteligentes e pessoas burras. Há pessoas com oportunidades e pessoas sem oportunidades. Dependendo dos estímulos que as pessoas têm, todas elas podem ser educadas. Então, esse é um ponto fundamental. Quem nós vamos educar? Todo mundo. A segunda questão é para que nós educamos? A gente vai educar para um mercado de trabalho específico, para uma ocupação específica. A Constituição também responde isso. O artigo 205 diz que você educa a pessoa para formar a pessoa, para formar o cidadão e para preparar para o mercado de trabalho. E aí vem o como. Como eu educo? E aí a tecnologia é um instrumental precioso nesse como eu vou educar as pessoas. Como eu vou educar as pessoas para conviver com outras pessoas, para não ter preconceitos, para viver sem discriminação, para perceber suas habilidades, para trabalhar em equipe. Não adianta você contratar alguém que você chegou à conclusão que tem um QI elevado. A tese do QI já caiu por água com a neurociência. Isso é uma fotografia do instante.
mas é uma pessoa que consegue desenvolver algo com uma rapidez imensa e com uma incapacidade de trabalhar em equipe, de resolver problemas conjuntos, de desenvolver conjuntamente. Então, eu volto a esse tema, Márcio, da humanidade, né? A tecnologia ela é fascinante para melhorar a humanidade, não para piorar a humanidade. Chegou uma pergunta muito interessante aqui, e eu vou passar para o Luiz mais uma vez, Luiz. Como é que são escolhidos os critérios de inclusão de conteúdo das bases de dados que servirão à busca que você mostrou nesse telefone? Como é que você definiu que vai mostrar o barco bonito ali e não uma canoa furada, não sei o quê? Eu posso fazer por vídeo. Hoje eu ainda estou por texto, né? Você viu, tem ali um texto que eu coloquei os parâmetros. Aí eu coloco os parâmetros, ele pode ser por texto. As novas gerações vão ser por voz. Eu vou falar com o meu celular, ele vai falar comigo. Estava falando de educação, e isso vale para o celular. Será que se eu tiver um tutor digital, eu tenho dificuldade de álgebra, eu tenho dificuldade de português, uma determinada coisa? Se eu tenho X bilhões de parâmetros aqui, será que eu não posso falar direto com o meu celular e eu e ele ali, ele me ensinando, ou meu computador, né, de uma maneira mais rápida? A Alexa, você não faz isso com a Alexa em casa, de alguma forma? Então, na verdade, é por texto, vídeo e voz. Vão ser esses 3 parâmetros para você entrar com os dados que você quer fazer as determinadas buscas. Mas eu acho que a pergunta é como é que você escolheu as informações que já estão dentro ali do celular? Como nós escolhemos? Você acaba fazendo um filtro sobre o que tem em maior demanda, né? Então, você começa, faz uma curva ABC de parâmetros. Quais são as coisas mais usadas, e a gente usou aqui 2 bilhões de parâmetros para isso. Entendi. Gente, a gente tem que encerrar, nosso relógio já está piscando aqui, agradeço muito a presença de todos, infelizmente o tempo foi curto, mas jogamos muita semente aí para vocês que estão na plateia nos assistindo, pegarem, aprenderem e disseminarem nas empresas, como a Rachel bem falou. Muito obrigado a todos vocês, bom dia mais uma vez, gente. Muito obrigada, Luiz Tonizzi, Rachel Maia, Hugo Mota, Gabriel Chalita, Ricardo Cavallini e Márcio Gomes, por comporem esse painel tão interessante sobre o futuro do Brasil e também do mundo. Temos aqui os nossos painelistas fazendo uma foto oficial para nós concluirmos, então, este painel de tecnologia e inovação. Muito obrigada a todos pela presença, por esse debate tão rico. Por favor, continuem conosco. E antes de anunciar, então, o nosso próximo painel, vamos assistir aos vídeos, 3 vídeos institucionais de empresas que fazem parte aí do nosso time de patrocinadores. São elas a JBS, a Vale e SEDAI. Vamos conferir.